Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa conversar contigo sobre as coisas que tu tem pra me falar, porque eu quero conhecer tudo nessa vida de todo mundo, quero saber sobre tudo, quero entender sobre tudo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai te ajudar a arrumar um emprego. Ela vai falar sobre currículo, vai falar sobre um monte de coisa que tu não deve fazer na tua entrevista, tu entendeu? Porque eu sei que tem muitas pessoas que acabam errando coisas básicas numa entrevista. Então fiquem aqui agora com a Samara Vasconcelos. Tudo bem contigo? Como foi teu dia? Tudo bem, boa noite, Will. Foi bem corrido, mas deu tudo certo. Estamos aqui. Muita entrevista? Muita entrevista, como todos os dias, praticamente. Vamos lá, me conta já. E começa te perguntando como é que foi o dia da pessoa, do meu convidado, né? Eu quero saber como é que foi teu dia e depois eu quero que tu te apresente também. Ah, beleza. Então, basicamente de rotina mesmo, é isso que você gostaria de saber? Rotina, o que? Agora tu te apresenta falando o que é a tua rotina, basicamente. Tá bem, então basicamente, atualmente eu estou, né, como especialista em recrutamento e seleção. Eu digo isso porque eu sou uma profissional de gestão de pessoas, de modo geral, de RH de modo geral, e considero uma RH generalista, né? Então, isso significa que eu estou apta a atuar em diversas áreas do RH, né, os diversos subsistemas dentro da empresa. Atualmente, eu estou especificamente trabalhando com recrutamento e seleção. Então, apenas com isso, né, apenas como se fosse uma coisa pequena, mas não é, mas especificamente nessa área, a rotina, basicamente, ela tá ligada ali a entender, como eu trabalho atualmente numa consultoria, né, então, basicamente, entender o que o cliente precisa ali, né, de repor, de fazer essa reposição dentro da sua empresa, descrever todo ali o cargo que ele precisa, entender como que a gente vai comunicar com essa pessoa no mercado de trabalho, né, que implica fazer uma divulgação adequada para atrair aquele público específico que eu preciso. A partir disso, né, a gente vai ter canais de divulgação, a gente tem que pensar nisso também, você tem que pensar quem é essa pessoa, essa persona, né, que eu estou buscando para essa empresa, Sim. E a partir disso divulgar num canal específico que eu atinja essa pessoa. Pode ser LinkedIn, InfoJobs, qualquer outra Exato, plataforma, né? Existem diversas formas, né? Então, isso depende muito da área, por exemplo, se é um cargo operacional, né? Muito operacional, geralmente vai ser mais fácil divulgar em bases da própria cidade, por exemplo, como jornais locais, rádios, redes sociais ajudam bastante, né? WhatsApp, grupos de WhatsApp de emprego, grupos de Facebook também funcionam bastante. E quanto mais estratégico, mais funciona aí outras plataformas, como, por exemplo, o LinkedIn. Não que não Sim. funcione, né? Por exemplo, LinkedIn não funciona em vaga operacional. Funciona sim, mas a gente vai aprendendo ali, à medida que a gente vai fazendo os processos, a gente vai entendendo qual canal conversa melhor com aquela persona que eu estou buscando. Ah, que loucura. Deve ser muito difícil, né? Envolve bastante a psicologia também. É muito difícil, assim, é muito desafiador, né? Vamos colocar dessa forma. É bem desafiador a gente encontrar ali, mas eu parto do princípio de uma ideia que a gente chama de gestão por competências, né? O que seria isso? A gente só vai buscar naquele candidato que está ali no mercado de trabalho aquilo que a vaga exatamente precisa, né? Porque às vezes a gente tem, né, no senso comum, eu quero um candidato assim, aí ele fala um monte de coisas. Que o candidato precisa ser comunicador, mas ele precisa ser orientado para tarefas, ele precisa... E a gente sabe que não é assim que funciona, né? E tem que ser proativo. E tem que ser proativo, exato. A gente não vai conseguir ter isso tudo dentro de uma única pessoa, né? Claro. Então é claro que a gente desenvolve várias competências, mas tem aquelas que vão prevalecer mais em cada pessoa. Então, nesse cenário aí, a gente, na gestão por competências, como eu estava te explicando, a gente vai partir para um princípio de que a gente vai mapear as competências, tanto técnicas quanto as comportamentais, que são fundamentais para aquela vaga. Então, por exemplo, se a pessoa ela não vai usar o Word, por que eu preciso que ela saiba isso, né? Não faz sentido. Se essa pessoa...
Mas isso seria uma skill extra, podemos dizer assim, porque isso aí, eu saber o Word, saber o pacote Office, te ajuda bastante em qualquer trabalho que tu for fazer, né? Depende, se for um trabalho super operacional, manual ali, Ah, sim. não faz sentido algum. Então você vai eliminar um candidato muito bom por conta de uma competência que ele não tem, que não faria a menor falta ali na Tá, atividade te dele. entendi. No caso é tu botar um cara pra pregar uma madeira e tu falar que ele tem que saber o Word e Excel. Sim, e acontece, tá? A gente tem pessoas que vêm com essa, né, o gestor ali vem com essa mentalidade às vezes, e quando eu falo isso de modo bem geral mesmo, não é da Sim, empresa que eu tô, não, é qualquer empresa, e a gente vai se deparar com isso ao longo de toda a vida como RH. Como se fosse um cardápio, quero claro. isso. E quando a gente traz essa visão para o gestor, né, não é bem assim que funciona. Vamos sentar aqui, vamos descrever essa vaga, vamos entender o que realmente ele precisa, porque da onde que a gente vai tirar o que precisa, as competências? Analisando atividade por atividade do que ele vai fazer. Claro, Então, é a partir entendi. disso que eu vou entender que competência, tanto técnica quanto comportamental, que ele vai necessitar no dia a dia dele. Então, daí a gente já mapeou, a gente faz essa copy, né, de divulgação, e vai para o canal de divulgação, como eu estava mencionando ali, como funciona a minha Sim, rotina. A claro. partir disso, né, começam a chegar os candidatos. E a gente vai fazer essa parte de triagem, olhando ali para o currículo do candidato, que é Sim, a nossa ferramenta mais valiosa, né? Então, daí a importância, né, do que a gente vai falar bastante hoje, de como o candidato, ele entrega esse currículo, né? sim, claro. Eu imagino, tu deve pegar muitos currículos que não estão nada atualizados e que tu olha e tu deve pensar, meu, isso aqui não tá legal. Mas e agora, uma dúvida minha mesmo, assim, tá? Tu acha que isso é por falta de instrução, falta de educação, ou porque realmente a pessoa acha que daquela forma é a correta? Eu acho que a primeira opção, né? As pessoas, elas não têm informação na maioria das vezes. Elas acham que elas estão, quando elas entregam, né? Acho que elas, eu penso, né? Eu prefiro pensar dessa forma, que elas estão entregando o melhor que elas puderam entregar naquele momento, do Sim, que elas têm de conhecimento. Porque acontece muitas vezes de você pegar um currículo e chamar uma pessoa para conversar, né? Assim, e ver que aquele currículo era fraco no sentido de não tinha informação. Faltou informação, mas faltou ela descrever coisas. Na hora que você senta para conversar com ela, você descobre um mundo de coisas que ela já fez. Talvez estava desatualizada, as datas. Eu sei que é bem complicado, né? Hoje tem muitas ferramentas também que você precisa digitar tudo ali. Mas eu acho que é um ponto de vista estratégico, né? De quando você está buscando uma recolocação profissional, a gente precisa sempre pensar nisso. Se eu quero algo que vai ser bom para mim, trabalhar é o que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então a gente tem que procurar aquilo que faça sentido para a gente, que a gente se sinta motivado a trabalhar, claro, não entrando em utopias de coisas que não existem, mas faz sentido a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, ou com sim, aquilo que a gente se sente motivado a fazer. Então, nesse sentido, vale colocar uma estratégia, né? Entender. Acho que o primeiro passo a gente começa por aí, né? O que eu quero, né? Quem eu sou, o que eu quero. Acho que é um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem. E elas deixam para responder esse tipo de perguntas para elas mesmas, dentro de uma entrevista. E aí é um ponto ruim, né? Do ponto. tu pode me contar alguns causos que deu contigo em entrevista, de tu ali, tipo, pode ser uns 2 ou 3 ali, só pra gente entender o que é disso que tá falando. Eu imagino Claro, que as pessoas não têm ideia que deve acontecer isso pra caramba, né? Eu acho que acontece isso pra caramba. sim, Porque pelo que eu vejo, muitas pessoas não estão nada preparadas para uma entrevista de emprego. sim. E é no sentido de tipo assim, chega uma pessoa, um candidato, e aí a gente faz algumas perguntas, né? E algumas perguntas elas são mais profundas mesmo. E a pessoa ela demonstra uma instabilidade de não saber exatamente o que ela quer. Exemplo, como que você foi parar na área de desenvolvimento de vendas, por exemplo? Então, eu vi aqui que você está fazendo, você sempre trabalhou com vendas, está cursando um curso de desenvolvimento agora, me conta um pouco sobre, né? Aí ela começa, ela não consegue te explicar
né, de forma muito objetiva, né, o motivo pelo qual ela está fazendo, de uma forma que o recrutador entenda e passe uma segurança para o recrutador que não, você está fazendo um curso de desenvolvimento porque realmente você acredita que vai agregar na área de vendas de software, por exemplo. Né? Tem um objetivo. Ou ainda que lá na frente você queira fazer uma transição de carreira, olha, eu tenho projetado para mim que daqui a 5 anos eu vou fazer uma transição de carreira. Mas isso não é para agora. É explicar o motivo. Porque quando a pessoa ela não sabe exatamente do que ela, né, o que isso significa, o que pode dar a entender? Essa pessoa está se formando ano que vem e ela vai mudar, ela vai transitar. Se ela não consegue te explicar e te deixar muito bem claro o futuro dela, na cabeça dela, né, do que ela já tem planejado, o recrutador que não está na cabeça dela, ele vai interpretar da forma como ele entendeu. Então, ele já viu ali no currículo, achou, né, um pouco diferente, né, uma área diferente que ele está cursando, e ele trabalha, tem uma trajetória de carreira em outra área, ele pode ficar com o pé atrás, de trazer, vamos supor, é uma empresa que preza muito por uma questão de plano de carreira e tudo mais, que vai desenvolver essa pessoa, né? Então, pode trazer essa insegurança. Então, por isso que eu falei, vai deixar para responder essas perguntas para si mesmo no momento da entrevista, porque aí você não vai conseguir se posicionar e passar uma ideia do que você está buscando, né? Então, a gente tem que pensar que a empresa, ela está buscando uma pessoa para preencher o cargo e ela não quer perder essa pessoa tão cedo, né? Claro. Ou então, ainda que seja um emprego temporário, ela quer entender, né, de quanto tempo ela pode contar com essa pessoa ali. Então, são pontos bem importantes. Sim, mas e tipo assim, ó, quando a pessoa vai pra entrevista, tu tem que seguir algumas regrinhas, né? Podemos dizer assim. A primeira delas seria cumprir o horário. A segunda seria a tua vestimenta. Quais dicas que tu dá para as pessoas chegarem no horário e botar uma vestimenta adequada? Tem uma roupa adequada para ir numa entrevista? Ou eu posso ir com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta? Eu penso que você tem que ir com a roupa que você acredita que iria trabalhar. Então, se você vai de short e chinelo, você iria trabalhar com essa roupa. Vamos pensar no remoto, né? Na possibilidade de trabalho remoto. Aí, você vai trabalhar de forma remota. Onde vai ser o seu ambiente de trabalho? Né? Que equipamento que você vai usar? Aí a pessoa me aparece com telefone celular, internet caindo, áudio picotando. Passa uma imagem ruim também, né? Se ela tá buscando um trabalho remoto, né? Meu Deus. Isso eu não tava sabendo que poderia existir esse tipo de erros em entrevistas, hein? Sim, não é uma coisa que elimina, tá? E acontece muito. E a gente também tem que ser razoável, né? Acho que a razoabilidade, ela tem que prevalecer sempre. Às vezes a pessoa fala, olha, eu tô com problema com o computador porque ele tá na manutenção. Já me avisa antes, às vezes, assim. Isso é uma coisa legal, tá? Sempre avisar antes. Um imprevisto que aconteceu, avisa antes, porque sempre há uma possibilidade, né, da gente, vou atrasar 2 minutos porque aconteceu uma coisa específica. Tudo bem, acontece. Vamos adiantar alguns minutos, né? Sim, não tem problema, sabe? As pessoas ficam com medo, acho que é um lugar meio intocável, às vezes, de falar, nossa, a empresa me chamou, eu não posso. Não é assim que funciona, né? A gente é humano, as coisas acontecem, para quem trabalha no remoto sabe, né? Antes de entrar aqui, eu tava com medo do meu computador não reiniciar a tempo, ficou o dia todo ligado, tava começando a travar, eu falei, vou reiniciar para dar tudo certo na hora da reunião. Boa. Então, é algo importante, né? Aconteceu qualquer imprevisto, avise. É um trabalho presencial, é uma cidade, né, que é longe, que já começa a fazer o cálculo dali do que seria necessário, né? Sim. De tempo para você chegar, às vezes vai pegar, sei lá, 2 ônibus, vai ter que correr, vai chegar todo suado, pingando suor. Já aconteceu isso comigo. E como foi? Mas foi horrível, né? Eu não gostei nada de ter passado por isso, porque eu tava de camisa social, calça jeans e um sapato. E eu saí correndo, acabei me suando demais, porque no Rio Grande do Sul é muito quente no verão. Sim. E daí tu correr no centro de Porto Alegre, olha, é horrível. Minhas costas estavam molhadas. E aconteceu algum imprevisto? Como foi? Ah, não, eu me atrasei só.
Eu me atrasei. Eu pensei que o meu ônibus ia passar um horário X aqui perto da minha casa e ele passou 15 minutos depois. E daí eu acabei me atrasando, porque daí atrasei no trem, atrasei tudo, perdi tudo, né? Sim, Mas não consegui o emprego também. sim, é assim, é aquela lei, né? Eu prezo pela lei da razoabilidade. A gente tem que considerar que coisas acontecem também. Não é que, né, aconteceu e tem que ser reprovado por esse e esse motivo. Não é definitivo também. Mas pensando na nossa imagem, né? Pensa que a entrevista é um momento de venda, né? É um momento que você Claro, tem ali tem uma que se vender. oportunidade para mostrar tudo que você tem. Às vezes é um tempo muito curto. 30 minutos. É uma entrevista direcionada, né? São perguntas previamente prontas ali que aquele entrevistador, o recrutador precisa fazer para ele verificar algumas questões. Então, se prepara. Por isso que a gente fala da estratégia, né, para recolocação profissional. Primeiro, se entender quem é você, o que você gosta de fazer, porque daí você começa a limitar, né? Sabe quando a gente está na escola e a gente aprende a fazer pesquisa, né? Começa a aprender a Claro. fazer pesquisa, que você tem que colocar um objeto de pesquisa. Você não pode pesquisar tudo sobre um tema. Você tem que delimitar, porque quanto mais você delimita, mais fácil de pesquisar sobre, né? E mais aprofundado tu vai conseguir Sim, chegar. na nossa vida a mesma coisa. Se a gente entende mais ou menos ali o que a gente quer, faz mais sentido. Porque senão uma pessoa fala assim, eu quero vendas, mas eu também aceito ser social media, mas eu aceito outro tipo de emprego, assim, ou assim. E assim, começa a ficar confuso. E é nesse momento, quando a pessoa não está preparada, que ela pode se sair mal na entrevista e passar uma má impressão. Claro. Ela não sabe o que ela quer, ela demonstra isso na entrevista, que ela não sabe o que ela quer. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo aí para quem está buscando uma recolocação profissional. Entendi, boa dica. Baita dica, na verdade. E olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Se algum dia, tá? Tu já fez uma entrevista comigo, não sei se tinha passado, não me lembro como é que ficou a situação, mas, enfim. O ponto é, vamos dizer que eu não tenha passado na entrevista contigo e é uma empresa que eu quero muito trabalhar. E tu só me mandou um e-mail, você não passou, tu acabou sendo desqualificado. E eu te mandar um e-mail, tá, mas por que eu não passei? Porque se eu tenho tudo que tá aí, tudo que vocês estão pedindo eu tenho, eu já faço tudo que vocês estão pedindo, eu sou um cara pra essa vaga. Tu não iria me responder ou tu iria me responder? Eu iria responder, talvez aprofundar em algumas questões, e aí é uma questão bem delicada, né? Porque tem algumas pessoas que elas sabem lidar com feedback e tem algumas pessoas que elas não sabem lidar com feedback. E o que Deixa eu te cortar rapidinho. Todas as vezes que eu mandei isso perguntando por que eu não fui chamado, por que não deram continuidade no processo, ninguém me respondeu. Eu não quero entrar tanto nesse assunto, mas assim, é bem complicado a rotina de um RH, assim, e às vezes a gente tem prazos muito curtos para dar conta de fechamento, não é justificando, tá? Porque não se justifica, mas às vezes problemas também acontecem. Claro, eu recentemente tive qualquer um problema. lugar, assim como tu falou há pouco tempo atrás, problemas acontecem, a gente tem que estar sabendo disso, né? Sim. Uma coisa, né? Eu acho assim, você fez a pergunta, você candidato, fez a pergunta pro recrutador, ele não te respondeu, vida que segue. Vida que segue e foca em outra empresa que talvez seja aquela que pode preencher melhor os seus requisitos. Aliás, possa satisfazer melhor aquilo que você também, enquanto candidato, tem como requisito. E aí a gente vai para uma segunda dica, que é a estratégia de recolocação. A gente falou de autoconhecimento e agora de estratégia de recolocação. Por quê? Acontece, né, que o candidato, às vezes, ele não pensa muito sobre isso. E, né, concorda comigo que quando, né, você quer tudo, né, qualquer coisa serve, tipo assim, tá disposto a aceitar qualquer coisa, porque você está precisando da grana, e eu sei, às vezes é realmente a realidade do brasileiro, não tem o que fazer, a gente não pode se dar o luxo, né, de esperar ali aparecer isso aí é um outro assunto que a gente pode entrar mais à frente, mas se você quer alcançar o cargo dos seus sonhos, você precisa colocar uma estratégia. Lembra que eu falei que quando a gente, né, tem uma vaga, a gente levanta uma vaga, a gente faz uma copy específica, né, que seria uma copy, um texto direcionado para aquela persona, para aquela pessoa, o candidato que eu quero atingir.
Então, o que o candidato precisa fazer? Ele precisa ir lá, olhar essa descrição e entender dentro dessa descrição o que ele tem de compatibilidade. Por quê? A partir disso, ele pode sentar, né, na frente do seu currículo e editar o seu currículo de forma a dar ênfase naquilo que ele realmente tem, que a vaga está pedindo. Por que isso? Né? A gente estava falando sobre currículo, acontece muito do currículo só ter o título assim, da empresa que ele trabalhou, o cargo, às vezes não tem a data que ele saiu, o tempo que ele ficou, então eu não sei quanto tempo que ele ficou dentro daquela vaga, eu não sei as atividades que ele desempenhou dentro daquela empresa, e quando eu, recrutadora, pego aquele currículo e vejo a descrição, facilita eu entender, olha, essa pessoa tem os requisitos que eu estou buscando. Então, ser estratégico na recolocação é você entender o que você quer, né? Então você está mandando currículo para as empresas que você quer trabalhar. Aí você está investindo a sua energia, porque dá trabalho procurar trabalho, você está investindo a sua energia naquelas empresas que você deseja trabalhar. E aí você, né, pode fazer diversas coisas estrategicamente. Fazer cursos que aperfeiçoem, às vezes, olhar para as vagas, né, aquelas empresas que você gosta, que você tem vontade de trabalhar, elas pedem cursos específicos e você não tem esses cursos. Você pode fazer esses cursos, às vezes você não tem a experiência nessa área. Você pode buscar fazer esses cursos, fazer um network ali com pessoas de cursos específicos para facilitar também o entendimento sobre aquilo. Tentar fazer um trabalho voluntário, um estágio, alguma coisa nesse sentido, para que você ganhe experiência e você vai para o seu currículo e escreve isso. Por quê? Na hora que o recrutador colocar, você não vai inventar coisas que você não tem. Isso daí, jamais. Mas você vai dar ênfase para aquilo que eles estão querendo. Claro. Sabe uma coisa que é muito engraçado? Isso que tu falou, tudo isso eu já fiz. Eu já peguei e abri o LinkedIn, comecei a mandar currículo para tudo. Já inventei que eu sabia um monte de coisa que eu não sabia. Já fiz tudo isso que tu falou pra não fazer, eu já fiz. Eu tenho certeza que quem tá nos vendo, quem tá nos ouvindo, também já fez isso muitas vezes. E eu comecei a ver que dava certo, tu conseguiste ser chamado pra entrevista quando eu tava jogando limpo, quando eu não tava mentindo. Até mesmo uma das entrevistas que eu fiz, a única na verdade, foi contigo. Que tu me entrevistou e basicamente eu também comecei a te entrevistar também, né? Então, eu fico muito vendo essa questão que quando tu já tem na tua cabeça o que tu quer, tu consegue fazer aquilo ali virar realidade, né? Como se fosse a lei da atração. Mas e agora só vou falar uma coisa aqui. A empresa aquela lá que eu te falei, né? Toda vez está abrindo a mesma vaga. Então ela não achou um profissional adequado para esta vaga, né? E isso que eu fico pensando, poxa, por que não me responderam? Por que não me deram um feedback? Isso eu acho muito errado da parte do RH, assim como tu falou. Tem muitos compromissos, mas 5 minutos não vai perder nada para responder um e-mail, sabe? Sim. Não, se você pedir um feedback, né, mais aprofundado, eu acho legal dar sim, até para a pessoa entender. E às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, né? Também tanto a pessoa que fornece o feedback quanto a pessoa que recebe, como eu falei. Então, é uma cultura, não é uma cultura brasileira, você já reparou? Assim, o feedback ele é uma ofensa, né? Para nós, muitas vezes. Para nós, como um todo. Eu vou te contar uma coisa que no trabalho que eu estava trabalhando, né? A minha colega, mesma função que ela estava me ensinando as questões da empresa. E ela estava falando de um jeito que era muito redundante. Eu falei, olha só, pessoa, o jeito que tu tá falando é muito redundante. Para de falar assim. Porque o cliente vai estar te ouvindo falando essa redundância e ele não vai te levar a sério. Entendeu? E ela não soube levar tão bem isso, né? Ela ficou meio braba, achando que eu estava me achando superior a ela. E eu fiquei, cara, mas como assim? Eu tô querendo te ajudar porque isso é muito redundante. É uma coisa, tipo, se eu
pudesse até eu falava aqui, mas eu não vou falar porque senão vai expor muitas coisas. Sim. Mas eu fico impressionado com isso, como as pessoas não conseguem receber um feedback, sim, né? Sim, e a forma como a gente fornece também, né? Eu sempre gosto do sanduíche. É o bom e velho feedback sanduíche, que é aquele que você enaltece, né? As características boas, afinal, todas as pessoas elas vão ter características boas também, por que não? E então, fortalece ali as características boas, depois fala ali o que pegou ali, o que faltou. Às vezes não é um problema do candidato, que às vezes aparece mesmo realmente um candidato que está mais alinhado e tudo bem. E aí eu sempre faço isso, né? Quando alguém me pede um feedback, quando eu preciso dar um feedback para alguém, é sempre dessa forma. Primeiro, ressalto os pontos positivos, falo ali com ela aqueles pontos que não foram tão legais, ou que não necessariamente isso, né? Talvez foram menos fortes, vamos dizer assim. E depois ressalto, né, que ela sempre pode se candidatar novamente, ressalta os pontos positivos novamente. E é isso, a gente tem que tomar cuidado também com a forma como a gente fala, porque realmente a gente tem que lembrar, não existe essa cultura. As pessoas, elas inclusive grandes empresas, têm programas para, não só para os líderes aprender a dar o feedback, mas para os colaboradores aprender a receber o feedback, porque isso não é é fácil. Importante. Não é fácil, mas isso é uma coisa que geralmente empresas muito grandes vão ter. Quando a gente vai para a prática, empresas pequenas não têm essa mesma... Empresas pequenas, desculpa o palavreado, mas estão cagando para isso. Mas eu queria te perguntar, é bom eu chegar numa entrevista de emprego e falar, e aí, qual é que é? Como é que tu tá? Falar gírias. É bom fazer isso. Eu acredito que não passa uma imagem muito legal, né? Muito bacana, visto que a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho, claro, a gente vai ter empresas muito diferentes, mas a minha orientação, né? A gente está num local formal. Né? Você não vai falar o que você fala na sua casa, você não vai conversar como você conversa com seu irmão, seus colegas, seus pais, né? Até porque a ideia não é nem que você desabafe demais, conte sua vida e também nem seja nem nesse sentido, né, de se abrir, ser despojado demais, né, é um ambiente formal ali e cabe formalidade, claro, ambientes mais descontraídos de startups, mas eu já trabalhei em startup e posso te dizer, ainda assim vai caber a formalidade, porque não é a mesma coisa, você não está na sua casa, né, assim como na escola você não está na sua casa, assim como quem frequenta a igreja não está na sua casa. Então, a gente tem que aprender a se portar de formas diferentes de acordo com o que o local pede, né? Então, eu acho que isso daí vai muito da maturidade da pessoa, bom senso, né? Eu já presenciei casos assim, né? As pessoas falando quanto que elas recebiam e quanto que elas tinham de conta para pagar. E falando também que não iam conseguir pagar tudo, que era coisa de adulto escolher qual conta ia deixar de pagar naquele mês. Na entrevista, é isso? Não, isso no trabalho, no ambiente de trabalho, entendeu? Sim. E isso não é uma coisa formal, é muito informal, né? Sim. Eu não sei se tem algum caso assim também pra contar pra nós. Pra contar não, mas assim, eu acredito que quem tá pensando em recolocação, eu acho que é sempre a sua imagem, é o seu cartão de visita, a impressão que você passa, né, dentro do ambiente de trabalho. Sabe por que eu falo isso? Você vai ser lembrado, né? Você pode não estar gostando daquela empresa, mas se você desempenha um bom trabalho, entrega aquilo que você combinou, você vai ser lembrado pelo trabalho que você entregou. Agora, se o que você faz é falar mal de colega, né, ir para LinkedIn, isso aí é um ponto bem sensível, né? Mas aí para LinkedIn fazer reclamações que não cabe ali, assim, você está se expondo, né? É um ponto assim que às vezes vai passar um cartão de visita bem negativo da sua imagem, né? Ah, Samara, eu não posso me expor, eu não posso expor minhas emoções. Tem terapia para isso, Baixa né? o Twitter, né? Baixa o Twitter e expõe as emoções no Twitter. Sim, tem terapia, tem aconselhamento, tem uma série de coisas aí que eu posso indicar. Mas eu vou te falar que eu acho que o melhor é o Twitter. Deixa a conta bloqueada lá e baixa o Twitter. Pois é,
Então, assim, eu acho que o bom senso ele tem que prevalecer sempre, porque a gente precisa lembrar que nós somos uma imagem. Então, independente de que área que você seja, eu sou júnior. Júnior pode fazer, não, eu tô na vaga de estágio. Tá, e assim, é muito legal. Às vezes a gente conversa com um candidato que você vê que ele entrou como estagiário, ele saiu head de alguma coisa dentro da empresa. Assim. Por quê? Que legal. No mínimo, o que aconteceu ali? Ele passou uma boa imagem, ele entregou resultado, né? E por isso ele foi reconhecido. Sim. Então, é claro, gente, não tô querendo aqui colocar de uma forma que, tudo são flores, a gente tem que aceitar tudo. Não é assim. Mas aí entra aquilo do que eu falei. O autoconhecimento ele vai te trazer autorresponsabilidade também, de você se responsabilizar por se colocar em determinadas situações também. Então, a gente tem que reconhecer os nossos limites e se um local não está fazendo bem para você, né, a melhor coisa que você pode fazer por você é buscar entender o que você quer, o que faz sentido para você e buscar outras formas, né? E aí é por isso que eu fico focando bastante nesse ponto. Assim, você vai para o LinkedIn ficar lamentando, você vai ficar falando mal do chefe dentro do trabalho, vai ficar falando mal do colega dentro do trabalho. Isso muda o quê? Né? Isso muda que faz o seu cartão de visita ficar, né, com uma imagem negativa. Então, a autorresponsabilidade aí tá. Até onde é minha responsabilidade eu ficar nessa situação que não é legal? Né? Num relacionamento tóxico, numa empresa que não é legal, seja em qualquer tipo de situação. Não culpando, né, a vítima. Às vezes a pessoa está realmente sofrendo um crime, uma coisa, né, que é considerada. Não é isso, tá? Não é essa a intenção que eu quero passar. Mas a gente está falando aqui de situações que às vezes são só chatas mesmo do dia a dia. Sei lá, não gosto do meu colega, vou falar pro meu outro colega sobre esse colega que eu não gosto. Sim, né? Não gosto do que eu tô fazendo. Mas isso eu vou te falar que é o seguinte, ó, isso acontece muito e não é errado tu fazer isso. Só que tu tem que saber o momento certo, tu não pode fazer esse horário de serviço e tu, tem que falar com uma pessoa que não seja do teu trabalho. Porque tu não pode falar com uma pessoa do teu trabalho sobre isso, né? Eu vejo muito assim, sabe? Porque se tu falar de uma pessoa do teu trabalho, de repente essas coisas podem vazar para aquela pessoa e pode acabar criando um clima meio tóxico na empresa. Assim, eu, sinceramente, assim, eu vou falar por mim, tá? Exemplo meu. Cheguei num ponto, assim, que quando eu vi isso acontecer comigo no passado, de pessoas que, sei lá, sabe, aquelas colegas que não colaboram e, né, ficam satisfeitos quando as coisas não dão certo no seu trabalho, que faz mais sentido é você focar no seu e entregar, sabe, solução. Porque, assim, quando você tem muita coisa para fazer e dentro do trabalho e fora do trabalho, certas coisas, certas atitudes, elas passam a não fazer sentido para você. Você olha para aquilo como, nossa, que meninice, que criancice, assim, sério que você tá fazendo isso? E, você coloca o seu limite ali dentro daquela relação. Mas, cara, é o que eu te falei, assim, a vida que segue, se a gente ficar parando para se lamentar, a gente não evolui, né? Vai fazer acontecer alguma coisa, vai fazer um curso, né? Isso, novamente, ressaltando, falando de coisas corriqueiras, que são chatas no ambiente de trabalho, não estou falando aqui de, né, coisas mais graves, né? Então, que aí elas precisam ser resolvidas dentro da competência que cabe a elas. Mas falando aqui de coisas rotineiras mesmo. Eu não sinto que eu vou crescer no meu ambiente de trabalho. Mas aí eu cruzo o braço e fico lá, esperando vir uma promoção do céu. Não é assim que funciona, né? Então... Exatamente. Vamos para a reta final, tá? E eu quero que tu dê algumas 3 dicas. Vou botar 3 dicas para quem quiser arrumar um emprego. O que a pessoa deve fazer agora? Ela parar de ver nosso episódio e fazer. O que ela tem que fazer? Nossa, 3 coisas é muito pouca coisa. 5, então. 5 é melhor. Então, primeira coisa, né? Autoconhecimento. Faça isso, uma breve análise. Perguntas para si mesmo, né? Que você pode fazer, que vão te ajudar aí a entender um pouquinho sobre quem é você, quais são as minhas principais qualidades no trabalho,
quais são os meus objetivos profissionais, de curto, médio e longo prazo, isso é muito importante, né? O que me faz feliz, o que eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer e acho difícil, como as pessoas me veem, né? Pedir feedback para as pessoas é saber aceitar, né? Saber ouvir. Então, essa seria a primeira coisa muito importante, né? Do autoconhecimento, que vai estar ali junto com a autorresponsabilização sobre a sua carreira. Segundo ponto seria ter uma estratégia de recolocação, né? Qual área mesmo que você deseja trabalhar? É uma área que você já tem experiência, não tem experiência, tem afinidade? Qual pretensão salarial faz sentido para mim? Qual o porte da empresa? É um trabalho presencial? É uma localidade específica? Então, porque aí quando você tem estratégia, você consegue se aprimorar naquilo. Então, se eu preciso da competência técnica X, eu vou atrás de conseguir aquela competência técnica. E aí, né, vai entrar também dentro da estratégia, né, analisar as vagas que existem dentro do mercado para você justamente conseguir, né, entender como você vai fazer o terceiro ponto, que seria o currículo. O currículo, assim, tem uma chave de ouro aí nele, uma dica de ouro aí, que é ter o telefone atualizado. Isso acontece muito, não tem um telefone. Na dica de ouro, bota o telefone atualizado. Telefone atualizado. Você não tem ideia da quantidade de telefones não atualizados que eu entro em contato, que eu não entro em contato, né? Que eu deixo de entrar em contato. Sim. Porque eu não consigo falar com as pessoas. Então, ó, gente, dica de ouro. Bota o telefone certo. Sim, exato. E aí, uma outra dica sobre currículo ainda é não pegar esses modelos muito coloridos do Canva, né, que tem aí disponível no Word, porque geralmente as inteligências artificiais elas não fazem uma boa leitura e ele também não fica numa construção boa para quem está lendo, para quem está avaliando. Então, o bom e velho, preto e branco ali, né, no fonte Arial, no Word, ele funciona muito bem. Então, ali ter, né, qual seria essa estrutura perfeita, né? O Will não me perguntou, mas eu vou falar. A estrutura é ter seus dados ali, né, no cabeçalho ali em cima, o seu nome destacado, o telefone, link do LinkedIn, um bom resumo profissional para o recrutador entender o que você tem de experiência, né? Aí, abaixo disso, né, corta para suas experiências, seus conhecimentos, né, acadêmicos, tudo aquilo que você estudou, sua escolaridade de modo geral. Depois, as suas experiências profissionais. Só deixa eu botar um adendo. Quando tu vai botar cursos, me falaram, tá, que é bom colocar a quantidade de horas de cada curso. É bom. Porque isso é o que vale mais também. É bom colocar. Então, sei lá, fez um curso de 40 horas. Coloca ali, especifica ali com a quantidade de horas na frente. E no final você pode colocar informações adicionais. Às vezes a pessoa já ganhou um prêmio muito interessante dentro da área de trabalho dela. Por que não colocar, né? Às vezes é um prêmio Nobel da Paz. Às vezes é o registro da profissão, também é legal, às vezes dependendo da área, né? Faz sentido, às vezes ela tem disponibilidade para viajar, às vezes é uma questão presencial, né? Que ela precisa se deslocar numa área longe, colocar que ela tem carteira de habilitação, enfim. Mas, assim, se você procurar um currículo tradicional também na internet, você vai encontrar. E aí, dentro desse currículo, aquilo que eu também falei, né? Olhar para aquilo que foi divulgado e ressaltar aquilo que você realmente tem, não mentir, mas ressaltar as atividades. Aí está precisando de alguém que fazia essa e essa rotina. Ah, mas eu já fiz essa rotina. Destaca isso, escreve isso dentro do seu currículo, né? Que é uma coisa bacana. Sim, deixar tudo, né? Tudo certinho para o pessoal não ficar em dúvida. Exato. E aí o quarto seria a entrevista, né? Que é a gente já começou falando sobre isso hoje. Então, a entrevista a gente faz o agendamento ali, então ali já dá para avaliar um pouquinho sobre a pessoa, né? Se ela escreve correto, o currículo já dá para ver isso, né? Se não tem erros ali. Então, ali na conversa com a pessoa, também já vê ali como que ela utiliza pontuação. Isso é uma coisa muito importante. Imagina se é uma vaga que a pessoa vai trabalhar bastante com escrita, né? Então, isso faz bastante diferença. E a pessoa escreve crescer com 2 S's. Sim, ela não respeita uma coisa que acontece muito. Escreve tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ou tipo, escreve a palavra, espaço, vírgula, espaço. Aí fica aquela vírgula perdida.
Coisa feia isso. Sim, a estética do texto não fica bonito, né? Mas isso aí, eu sei que é feio, eu sei que é tudo isso, mas igual eu fico pensando assim, ó, isso a gente não pode julgar. Não, Porque a educação do Brasil é muito falha. É a razoabilidade, né? Aquilo que eu mencionei. Depende do nível do cargo. Mas imagina, se é uma pessoa que vai trabalhar com suporte online, né? Suporte de qualquer coisa. Como que ela vai, né? Ou então vai fazer uma... Ser um copywriting, sim, né? Vai fazer um agendamento com um gestor de uma empresa e ele escreve dessa forma, né? Realmente deixa a desejar. Então, a gente sempre tem que levar em conta aquilo que o cargo pede. Se o cargo pede, claro, né, com certeza, isso vai ser um critério de avaliação, pode ter certeza. Com relação à entrevista, né, se é presencial, vista-se de uma forma que você iria trabalhar, né, que faz sentido, tá ali dentro do horário agendado, também é uma coisa bem importante. Responder, né, todas as perguntas é importante, então vale às vezes, né, se preparar para isso, né, entender, estudar um pouco sobre si mesmo, olhar para a sua trajetória profissional e entender como que foi a minha experiência na empresa X, quando eu passei por lá. Faz um review aí da sua experiência para quando você chegar na entrevista, você tá com aquilo tudo na ponta da língua, né? Porque claro, imagina você ter que o recrutador te pergunta como que foi a experiência. Fala, ixi, essa aqui então eu nem lembro. Você colocou no currículo e não sabe responder sobre a sua experiência. Então é algo que... então evitar ser prolixo, né, falar demais, interromper o recrutador quando ele estiver falando. Então eu rodei a minha entrevista que eu fiz contigo. O ideal não é que você vire a entrevista, né? Você vire um entrevistador. Então o ideal é que você responda as perguntas, porque a característica da entrevista, né, é uma entrevista semi-estruturada, então ela vai ter um roteiro de perguntas ali para que atenda, senão o prazo acaba e não dá tempo, né, de fazer essas perguntas, claro, e você pode ser prejudicado nisso. Outra coisa que também não é legal, responder só sim, não. Aí o recrutador tem que ficar fazendo um esforço todo para tirar uma resposta como se a pessoa não estivesse querendo estar ali, assim, sabe? Então, a postura, né, também, a forma como você se senta também vai dizer muito. Se for remoto, né, tem toda a questão de estar dentro do horário também, estar num ambiente legal ali, né, preparar um ambiente. Aconteceu um imprevisto, avisa, né, se for possível remarcar, se não for, avisa que... se tá tudo bem participar de outra forma, que não seja computador. Mas, assim, eu sempre vou indicar essas formas um pouco mais formais, assim. Eu acredito que passam claro, uma imagem mais interessante, e eu tô falando o que eu faria, tá? Não é só a dica de quem faz a entrevista, mas eu faria dessa forma. E eu fiz, assim, sim, dessa forma todas as vezes que eu participei. E um último, assim, a qualidade, né, das suas relações e investimento nessa imagem que você tem. Então, preparar as suas redes sociais, o LinkedIn, deixar ele bem atualizado, com todas as informações ali das suas experiências. Não tem muita experiência, não tem problema, coloca os seus cursos. Você pode falar sobre coisas no LinkedIn, você pode fazer networking com pessoas, fazer cursos, né, estar em meios que também te agreguem, né? Por isso que eu falo muito sobre essa questão da autorresponsabilidade, porque às vezes eu vejo as pessoas se lamentando muito e fazendo muito pouco, e querendo que as coisas mudem, né, a partir disso. E não é assim que funciona, né? Por isso que aquele primeiro propósito, que é o autoconhecimento, né, entender qual que é o seu objetivo, vai conectar tudo no final. Então, porque tudo claro, que você movimentar aqui vai ser para alcançar aquilo que você deseja. Porque aí, o trabalho, ele é o quê? O que é o trabalho, né? Ele te ajuda a conquistar seus sonhos, né, pessoais. Então, além de ser legal, você se desenvolve, mas a gente não vive só para trabalhar, né? Não é o ideal que seja dessa forma, pelo menos. Então, exatamente, a gente precisa ter um sentido e entender para onde a gente quer ir e mover nesse meio do caminho tudo que for possível para que a gente conclua esses objetivos. Então, ter tanto objetivos profissionais quanto pessoais.
Então, eu acredito que é isso, estar com pessoas que vai te proporcionar isso, fazer bons networks, né, participar de congressos, de eventos, sei lá, às vezes tem colégios que promovem isso, a prefeitura da cidade, a CDL da cidade promove esse tipo de coisa. Então, não tem desculpa, eu não tenho dinheiro para investir. Muito curso gratuito na internet também. Muita coisa. Tem muita coisa, né? Então, por isso que eu não gosto muito desse, cruzei os braços, não vou fazer nada e é tudo ruim. Não é bem assim, eu não acredito que seja dessa forma apenas. Olha, no mundo que nós estamos hoje, quem não sabe alguma coisa desculpa o palavreado, mas é burro, porque a gente tem um YouTube aí que tem tudo que qualquer pessoa precisa. Sim, hoje em dia... Tem o YouTube tem tudo. Hoje em dia, assim, a gente tem uma ferramenta que é muito legal, que é a internet, né? E ao mesmo tempo que a gente vê uma série de coisas muito negativas relacionadas a ela, né? Cancelamento, chuva de cancelamentos, isso e aquilo. A gente tem um outro lado que, se a gente parar pra pensar, cara, tem muita gente que saiu do extremo zero para conquistar coisas assim inimagináveis antes. Mas eu tenho certeza que essas pessoas tiveram um objetivo antes. Ainda que elas não soubessem no início que elas iriam alcançar aquilo tudo, no meio do caminho elas despertaram para isso, porque não tem como você chegar a alcançar coisas grandes sem pensar também em coisas assim interessantes. Eu tô falando de pessoas que se consolidaram mesmo, né? A gente tem, claro. Algumas redes sociais aí que acabam não sendo muito nesse sentido. Mas, assim, hoje a gente vê pessoas que se destacaram, né? E promoveram grandes coisas. Hoje são pessoas que viraram grandes marcas, né? Em nome disso. Então, eu acho que é sempre um duplo entender, né? O que é o meu propósito de vida? O que me vai fazer feliz? Porque isso vai te fazer, né? Vai te motivar a ir para a ação, fazer alguma coisa. Então, Samara, acredito muito nisso. Claro. Entendi. Samara, vamos indo agora pro nosso final. Gostei muito do episódio contigo. Tu falou um monte de coisa aí pra quem tá nos ouvindo conseguir um emprego e parar de ficar em casa com o braço cruzado, como tu falou, né? Então agora eu preciso das tuas redes sociais e considerações finais pra gente acabar esse episódio com chave de ouro. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, viu? Muito feliz aí de ter participado. Acho que eu acabei não me apresentando no fim das contas. O pessoal já tá te conhecendo muito bem. Já tá me conhecendo, então é isso, assim, redes sociais, eu tenho um Instagram ali parado ali, que eu gostaria muito de voltar ativa com ele se chama RH, o nome da minha cidade, que é @RHMantena, que eu falo ali um pouquinho sobre questão de recrutamento e seleção e tudo mais, mas realmente nesse momento ele tá um pouquinho parado. E eu sou psicóloga também, eu tenho @psicóloga Samara Vasconcelos, também esse está mais nativa atualmente. Então, basicamente é isso. Então tá bom. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui, fiquei muito feliz. E dar nos ouvindo também, tenho certeza que gostou de ouvir as dicas que tu deu. E agora, gurizada, vai arrumar teu currículo, vai pro LinkedIn, vai pro InfoJobs, vai pra onde tu quiser arrumar teu emprego. E acho teu emprego, que eu sei que tu é capaz e tu vai conseguir. E outra coisa, levou um não, segue em frente. Não desiste no primeiro não, mas nunca continue. Desista. Sempre em frente. Exatamente. Sempre em frente, nunca para. Isso aí. Mas, gente, isso aí então. Se cuidem. Até uma próxima. Um beijo e tchau.